Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje é segunda-feira e a nossa aula é de português. Então, pegue seu livro e abra na página 30. Hoje nós vamos falar sobre a vírgula. Você já estudou que a vírgula ela é utilizada para dar uma pausa no texto, não é isso? Para marcar uma pausa. Então, quando a gente está lendo e a gente vê a vírgula, a gente dá uma pausa, dá uma respirada e continua a nossa leitura, não é isso? Mas a vírgula, ela também tem outras funções. Hoje a gente vai aprender uma outra função da vírgula, que é a vírgula em termos explicativos. O que é um termo explicativo? É uma parte da frase que está explicando algo que está escrito antes. Vou dar um exemplo. Olha aqui do lado. A ONU, vírgula, Organização das Nações Unidas, vírgula, propõe ações de combate ao Covid-19. Então, por que a tia falou vírgula para você identificar aí na frase? Não que a gente leia a vírgula, né? Você sabe disso. Então, por que o termo Organização das Nações Unidas está entre vírgulas? Porque está explicando o que significa ONU. Então, essa também é uma função da vírgula. Então, a ONU, dá uma pausinha, Organização das Nações Unidas, outra pausa, propõe ações de combate ao Covid-19. O que está entre as vírgulas, né, é a explicação do que significa a ONU. Beleza? Outro exemplo. A mulher, youtuber famosa, foi assaltada. Quem é youtuber famosa? É a mulher. Então, youtuber famosa está explicando quem é essa mulher. Ela é uma youtuber famosa que foi assaltada. Então, as palavras youtuber famosa estão entre as vírgulas. Por quê? É um termo explicativo da mulher. Tá dando uma explicação para a mulher. Beleza? Próxima frase. Alguns países, como a China, estão desenvolvendo vacinas para o Covid-19. Por que como a China está entre vírgulas? Porque é uma explicação, né, de alguns países, é um exemplo, né, de alguns países. Deu o exemplo, a China. Beleza? Então, a vírgula, ela serve para dar uma pausa, mas ela também tem essa outra função, né, de separar termos explicativos, de explicar alguma coisa. Não é só a vírgula que tem essa função, né? Também o travessão também tem essa função explicativa. Então, nós podemos usar tanto a vírgula quanto o travessão para separar termos explicativos da frase. Beleza? Mas a gente tem que ter cuidado com uma coisa. Se o termo explicativo tiver mostrando alguma circunstância, como de tempo, de lugar, de modo, ele é um advérbio. Então, a gente tem que ter, né, esse cuidado de observar se o termo não está expressando lugar, tempo ou modo. Agora, por exemplo, se eu falasse a mulher, vírgula, no ponto de ônibus, vírgula, foi assaltada. Aí, no ponto de ônibus é um lugar. Então, é uma locução adverbial e não é um termo explicativo, é uma circunstância. Tá, a gente só precisa ter cuidado com isso. De observar se o que está entre as vírgulas é um termo explicativo ou é um advérbio ou uma locução adverbial. Então, se indicar tempo, modo ou lugar, é uma locução adverbial ou um advérbio. Se não indicar nada disso, é um termo explicativo, que está explicando o que vem antes. Beleza? Então, vamos para as nossas atividades lá na página 30. E eu gostaria que vocês fizessem com bastante atenção as atividades, né? A tia hoje não vai ler para vocês, vocês vão ler e vão fazer, tá? Na página 30 e 31.
Depois que vocês terminarem essas atividades, vocês vão lá na página 40. Deixa eu botar aqui no meu livro. E vamos falar um pouquinho, na página 40, sobre as regras das proparoxítonas. Então, vamos lembrar um pouquinho o que são palavras proparoxítonas. Proparoxítonas são aquelas palavras nas quais a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a antepenúltima. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, a gente olha a palavrinha de trás para frente e a gente vê, é a última sílaba mais forte? Ela é oxítona. É a penúltima sílaba mais forte? A paroxítona. E a antepenúltima é a proparoxítona. Nós já estudamos isso, né, no primeiro bimestre e agora estamos retornando a essa regra. E a regra de acentuação das proparoxítonas é bem fácil. Por quê? Porque todas as palavras proparoxítonas, elas têm acento. Então, a gente vai ler e identificar o acento nessas palavras e quais são proparoxítonas e quais não são. Então, vamos lá. Página 40. Leia este trecho. Além disso, a máquina precisa ter uma aparência humana para que as pessoas se sintam confortáveis com esses ajudantes em suas casas. Sublinhe as palavras acentuadas. Então, nós temos aí 4 palavras que estão acentuadas. Então, você vai sublinhar. O que é sublinhar? Fazer uma linha embaixo delas. B. Copie as palavras sublinhadas nas colunas adequadas. Então, vamos lá. Se o acento está na última sílaba, ela é uma oxítona. Se o acento está na penúltima sílaba, ela é paroxítona. E se o acento está na antepenúltima sílaba, ela é proparoxítona. Então, copia aí no quadrinho correto. Lembrando que um deles vai ter 2 palavras. Vamos lá. Primeira pergunta. Por que a palavra oxítona, que consta no quadro, é acentuada? Lembra da regrinha das oxítonas? Por que essa daí é acentuada? Porque ela termina com... Só você olhar aí que você vai conseguir fazer. Segunda pergunta. Por que as palavras paroxítonas que constam no quadro são acentuadas? Porque elas terminam com... Quais letras? Presta atenção. Relembre agora a regra das proparoxítonas. Todas são acentuadas. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora, no número 8, você vai fazer uma pesquisa em revistas, jornais, livros, o que tiver aí na sua casa. 3 palavras proparoxítonas, vai copiar aí no quadrinho e vai escrever o significado delas. Você vai precisar de um dicionário, tá bom? Se não tiver o dicionário na sua casa, você pode botar no Google, escrever dicionário, que lá vai aparecer um dicionário para você identificar o significado da palavra, tá bom? Então, você escreve 3 palavras e busca os significados. Mas eu recomendo que faça no dicionário impresso, né? Segure o dicionário, procure ali a palavrinha para você aprender cada vez mais, ter mais facilidade ao lidar com o dicionário, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, tá bom? Um beijo, um abraço, estou com saudade de vocês. E um recadinho importante é que na quarta e na sexta nós vamos ter a nossa aula ao vivo às 3 horas da tarde, tá bom? 15 horas. Um beijo, tchau, tchau.